Há semanas, o Rio Grande do Sul vive a sua pior tragédia climática da história. Dos 497 municípios do estado, 461 foram afetados e mais de 2 milhões de gaúchos foram atingidos. A repórter Camila Moraes chegou hoje ao Rio Grande do Sul, conversa com a gente agora ao vivo no TJ Aparecida para atualizar a gente da situação lá no sul do país. Camila, boa tarde para você. Como é que foi a viagem, de Santa Catarina até o Rio Grande do Sul? Qual a situação nesse momento? Oi, Eduardo. Boa tarde para você, para Letícia, para todo mundo que está acompanhando o TJ Aparecida. Nós chegamos agora há pouco aqui na cidade de São Leopoldo, que é a região metropolitana de Porto Alegre. E aí aqui a gente tem um pouco da dimensão do que foram essas chuvas desde o comecinho desse mês de maio. Nós estamos aqui numa passarela que passa por cima da BR-116 e a gente percebe um trânsito bem intenso porque aqui a água cobriu essa rodovia. Então a gente percebe o estrago ali embaixo, o trânsito muito lento porque já há trechos que estão sendo reconstruídos. A cidade de São Leopoldo teve mais de 70% da população afetada, mais de 70% da cidade foi castigada com a enchente, com as águas. São 180 mil pessoas atingidas, 13 mil pessoas que estão em albergues, mais de 100 mil pessoas fora das suas casas e olha só, são 34 mil residências que estão totalmente cobertas pela água. E a gente dando uma volta aqui por cima da passarela, olhando as residências aqui próximas, a gente percebe o tamanho desse estrago, quantas casas completamente alagadas, afetadas e claro, sem ninguém, Então a gente vê essas casas vazias, apenas com a água e algo que me chamou muito a atenção e que acredito que será um motivo de muita preocupação para as autoridades, será a crise sanitária que eles precisam se preparar e, claro, encontrarem soluções. A gente vê muito lixo aqui espalhados, tanto na água quanto na parte seca, e um cheiro muito forte desse lixo também que veio trazido pelas águas. Aqui nós estamos próximos ao Rio dos Sinos. O nível do Rio dos Sinos chegou aos 6 metros e 81 centímetros. Então a gente está numa região central aqui de São Leopoldo e logo ali atrás dessa imagem que vocês estão vendo, ali atrás passa então o Rio dos Sinos. Então é algo que chama muito a nossa atenção chegando aqui nessa região metropolitana de Porto Alegre. Hoje pela manhã, ao meio-dia, a Defesa Civil emitiu os dados desta sexta-feira. São 154 pessoas que perderam a vida nessas enchentes. Ainda são 98 pessoas desaparecidas. E o nível do rio Guaíba, lá em Porto Alegre, está descendo. Hoje a marca pela manhã estava nos 4 metros e 73 centímetros. E aí muitas pessoas já começam a se preparar para poder voltar para suas casas, fazer a limpeza e tentar, de alguma forma, retomar a vida. Hoje pela manhã, o governador do estado, Eduardo Leite, anunciou o programa Volta por Cima e vai destinar R$ 2.500 para as pessoas que estão na faixa de extrema pobreza. É uma das medidas para tentar organizar o estado e dar qualidade de vida para que as pessoas possam tentar retomar de alguma forma suas vidas, que acredito que deverá demorar um bom tempo. Além disso, Eduardo Leite também anunciou outras medidas nesse programa que vai tentar reconstruir o estado gaúcho. Criou inclusive uma Secretaria de Reconstrução Gaúcha. A gente separou um trechinho dessa entrevista coletiva para vocês acompanharem. Vamos ver. O governo passa a ser o governo da reconstrução. Não é o caso de ter um compartimento, uma unidade que sozinha reconstrói o estado. Nós vamos ter o alinhamento das ações em cada uma das secretarias na estrutura de governo. Nós vamos ter nessa secretaria um escritório de projetos. A Secretaria da Reconstrução Gaúcha promove o alinhamento e a transversalidade dos projetos com as secretarias finalísticas, definindo estratégia de solução, projetos de engenharia, estratégia de funding e recursos para viabilizar esta reconstrução, e terá
o suporte fundamental aqui da Procuradoria, da Secretaria de Planejamento, da CAGE, da Cefaz, da Selic, né, que são instâncias também críticas para a gente conseguir dar atenção ao número gigantesco de projetos que nós teremos que executar nos próximos meses e nos próximos anos. Por isso mesmo, nós estamos trabalhando também para um regime diferenciado de contratações para viabilizar este plano Rio Grande. A Procuradoria-Geral do Estado esteve em intensa articulação nesses últimos dias com a Advocacia Geral da União. Foi uma das demandas que nós apresentamos ao governo federal, ao presidente Lula, né, já endereçou ações aí para a questão da dívida, foi importante para dar espaço fiscal e financeiro ao Estado, junto com a questão da dívida, o endereçamento também de excepcionalização de indicadores fiscais para o Estado. Mas nós também pedimos, né, que se encaminhasse regime de contratação especial para o contexto que nós teremos, sem o que não adiantará ter o recurso se nós tivermos que atender a todos os processos, com todas as etapas ordinárias previstas na legislação. A informação que eu tenho da nossa Procuradoria é que estamos aí em estágio avançado para que esse regime especial de contratações venha numa medida provisória do presidente da República nos próximos dias e assim possa nos permitir aí o encaminhamento das contratações. E o governo municipal, estadual e o federal vão precisar andar de mãos dadas nesse momento para poder reconstruir o estado gaúcho. Algo também que preocupa aqui toda essa região é que não só a crise social e econômica de outros países trouxeram muitos imigrantes para cá, muitos refugiados, como os venezuelanos e os haitianos. Muitas pessoas saíram dos seus países buscando uma vida melhor aqui no estado gaúcho, inclusive procurando emprego e aqui começaram uma nova vida. E aí a gente fala dos refugiados da política, da economia, das questões sociais, mas aqui muitas pessoas agora se tornaram refugiados do clima, porque a gente está vendo aqui as alterações climáticas e muitas pessoas vão precisar e vão querer sair daqui por causa das mudanças climáticas também. E aí o que preocupa é que os venezuelanos e os haitianos que moram aqui, que vieram se refugiar aqui no estado gaúcho, também vão ter que recomeçar a sua vida diante de tantos desafios. A gente preparou uma reportagem para vocês assistirem. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas, cerca de 45 mil refugiados vivem atualmente no estado, incluindo 29 mil venezuelanos e 12 mil haitianos. O Rio Grande do Sul foi o terceiro estado a receber o maior número de imigrantes no programa humanitário lançado pelo governo para reassentar as pessoas que fugiam da Venezuela na fronteira norte do Brasil. Interessante notar que o Rio Grande do Sul foi o terceiro estado que mais recebeu, até agora, a interiorização de venezuelanos, ou seja, como parte da Operação Acolhida, que inclui esse esforço de garantir a interiorização voluntária daqueles que queiram melhores possibilidades de trabalho em outros estados. A maioria dos migrantes acolhidos pelo Rio Grande do Sul ficou no bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre, o mais devastado pelas enchentes após o rompimento de um dique. Os mais de 25 mil moradores que tiveram suas casas completamente inundadas estão agora em vários abrigos da capital gaúcha. Muitos deles não têm documentos e deixaram praticamente tudo o que tinham para trás à medida que as águas das cheias subiam. Muita gente perdeu os documentos que tinham, né? Então, perdeu, por exemplo, o Registro Nacional, a carteirinha do Registro Nacional Migratório, o documento provisório de Registro Nacional Migratório, dentre outros que são expedidos pela Polícia Federal. E agora vão precisar de contar com a organização, por exemplo, de mutirões de reemissão de documentos para que não fiquem indocumentadas aqui no Brasil. Foi o que aconteceu com a venezuelana Karina, de 27 anos. Ela conta que saiu de casa com a água na altura do peito. Para salvar o cachorro, largou a mochila, que foi levada pelas inundações. Dentro dela estavam todos os seus documentos e os da filha, de 11 anos. E ele pegou minha menina de 11 anos, né, botou aqui no colo mesmo, para poder sair. Eu só peguei minha cachorrinha. E um momento de desespero que eu fiquei meio enrolada com a mochila e o meu documento e um pouquinho de roupa que eu peguei. Aí eu meio confundida também num momento de loucura mesmo.
Ele falou para eu deixar a mochila, né? Ou soltar minha cachorrinha. Aí eu falei para ele, não vou soltar minha cachorrinha. Vou soltar uma dessas duas mochilas, né? Sortei a mochila onde estavam meus documentos. Você está sem documento? Eu estou sem documento e minha menina também. Minha preocupação foi essa, né? Os documentos, porque a gente é estrangeiro, né? Sim. E sem os documentos a gente não faz nada. Ao lado do marido e dos filhos, Karina diz que cruzou a fronteira com o Brasil em 2018, fugindo das tensões políticas e da crise econômica na vizinha Venezuela. E agora, ao lado de vários outros refugiados, enfrenta o drama das enchentes, sem saber para onde ir depois que as águas baixarem. Eu não sei aonde eu vou agora, porque tudo meu coisa, tudo lá está embaixo da água. Agora eu não sei aonde. É uma situação extremamente preocupante também dos refugiados aqui no Rio Grande do Sul. Nesses 20 minutos, meia hora que nós estamos aqui, eu não percebi pessoas passando por aqui. Então as pessoas saíram de fato, a gente só percebe o fluxo de carros e de caminhões. Mas algo que me chamou a atenção quando nós vínhamos para cá, de Florianópolis para cá, foi o trânsito intenso de caminhões com faixas escrito "vai passar", ajuda ao povo gaúcho, doações ao povo gaúcho. E aqui a gente quer trazer também essa esperança para todos os gaúchos, para todas aquelas pessoas que acompanham com preocupação essa realidade aqui do Rio Grande do Sul. Vai passar, vai passar. Assim como enfrentamos uma pandemia, passou, com muitas perdas, é claro, perdas de pessoas que amávamos, de também bens materiais, mas aqui também a gente quer trazer essa mensagem de esperança ao povo gaúcho, que diante de perdas materiais, de perdas de muitas pessoas, famílias, tudo isso vai passar. E foi muito bonito na rodovia a gente ver todos esses caminhões passando com essas faixas, com essas mensagens positivas e com muitas doações. E você aí também de casa pode fazer a sua doação. Lembrando que aqui o que é mais urgente: água, material de limpeza e alimentos. As doações são sempre bem-vindas, mas se você puder escolher algo para doar, procure fazer essas doações de material de limpeza. Agora as pessoas vão voltar para suas casas e vão precisar muito desses materiais de limpeza para que possam fazer uma limpeza sanitária, para que depois retornem às suas residências. Eduardo, Letícia, eu vou voltar com vocês ao estúdio. Amanhã, no sábado, no Santuário, a gente entra ao vivo aqui também do Rio Grande do Sul. Segunda, terça, quarta, semana que vem estaremos aqui acompanhando essa volta, esse retorno das pessoas para suas casas, com muita esperança, claro, e com o apoio de todo o Brasil que abraça o Rio Grande do Sul. Volto com vocês. Muito obrigada pela